Uma exploração aprofundada sobre raça ou etnia, a partir de uma perspectiva bíblica, deve começar no início da Bíblia, em Gênesis 1. Aqui, a narrativa da criação não destaca nenhuma raça específica ou privilegiada. Em vez disso, o primeiro ser humano é chamado genericamente de Adão, derivado da palavra hebraica para humanidade. Não há menção de que Adão e Eva pertencem a grupos raciais ou nacionais específicos, como hebreus ou egípcios. Eles não são categorizados como brancos, negros ou mesmo semitas. A ausência de rótulos étnicos específicos enfatiza seu papel como ancestrais universais de todas as etnias ao redor do mundo. Adão e Eva simbolizam uma unidade não étnica e não nacional, representando a diversidade de toda a humanidade. Em Gênesis 1:26, há a declaração divina: façamos o homem, Adão, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:27 descreve esse ato de criação. Criou Deus o homem, Adão, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A expressão imagem de Deus abrange várias dimensões. Primeiro, as capacidades intelectuais e espirituais que os seres humanos compartilham com Deus. Segundo, o papel dos humanos como administradores divinos na Terra. E terceiro, a habilidade de se relacionar com Deus. Ser criado à imagem de Deus é um privilégio profundo que distingue os seres humanos dos outros animais. Apesar das alterações sofridas por essa imagem devido à queda, em Gênesis 3, a humanidade continua carregando aspectos dessa semelhança divina, afirmando uma posição única dentro da ordem da criação. Além disso, Adão e Eva representam todas as etnias, reforçando o princípio bíblico de que cada pessoa, independentemente da raça, é feita à imagem de Deus. Este conceito estabelece uma base sólida para discussões bíblicas sobre raça. John Stott destaca que a dignidade e a igualdade de todos os humanos estão enraizadas na criação, conforme as Escrituras. Acreditar na superioridade de uma raça sobre outra é rejeitar a ideia de que todos são feitos à imagem divina. O livro de Provérbios discute ainda mais as implicações do relacionamento da humanidade com Deus. Por exemplo, Provérbios 14:31 declara: o que oprime o pobre insulta o seu Criador. Da mesma forma, Provérbios 17:5 afirma: o que zomba do pobre despreza o seu Criador. Esses versículos mostram que a superioridade e a opressão baseadas no status social ofendem diretamente a Deus. Maltratar indivíduos criados por Deus é uma violação contra o próprio Criador. Esse princípio também se aplica ao preconceito racial. Qualquer superioridade percebida que leve à opressão de outros é um insulto a Deus. Da mesma forma, diminuir alguém que Deus criou, seja através de ridicularização étnica ou humor racial, é um insulto direto a Deus. Todos os humanos, de todas as origens étnicas, foram criados à imagem de Deus. Reconhecer essa verdade e tratar cada pessoa com dignidade e respeito não é apenas uma sugestão educada, mas uma orientação clara de Gênesis 1 e Provérbios, que enfatiza a igualdade essencial de todas as pessoas. A narrativa de Cam, um dos 3 filhos de Noé, apresenta uma interpretação controversa, historicamente usada para justificar a origem dos povos negros e a escravidão. Este relato, encontrado em Gênesis 9, 18, 27, oferece uma visão sobre a humanidade primitiva e a complexidade de interpretar textos bíblicos. A história se desenrola após o catastrófico grande dilúvio que destruiu toda a vida, exceto Noé, sua família e os animais na arca. Quando as águas recuaram e a arca repousou no Monte Ararat, Noé e seus descendentes começaram a repovoar a terra. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, tornaram-se os ancestrais das nações do mundo. Certa vez, Noé, que havia começado a cultivar uma vinha, consumiu parte do vinho, embriagou-se
e ficou exposto em sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu seu pai nesse estado e contou a seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Em contraste, Sem e Jafé pegaram uma capa, caminharam de costas para não ver a nudez de seu pai e o cobriram. Ao acordar e saber o que seu filho mais jovem havia feito, Noé exclamou: "Maldito seja Canaã! Ele será o mais baixo dos escravos de seus irmãos." E continuou: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, que Canaã seja escravo de Sem, que Deus amplie o território de Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo." Esse relato, frequentemente chamado de A Maldição de Cam, foi alvo de diversas interpretações ao longo do tempo. Historicamente, alguns enxergaram essa maldição como uma autorização divina para a opressão e escravização de certos grupos, particularmente aqueles identificados como descendentes de Cam. Uma visão controversa sugere que essa maldição teria estabelecido a identidade racial dos povos negros. De acordo com essa perspectiva, os descendentes de Cam, especialmente através de seu filho Canaã, foram estigmatizados pela maldição de Noé. Com o tempo, essa suposta marca foi deturpada como justificativa para escravizar a linhagem de Cam. Segundo essa teoria, os descendentes de Cam incluiriam os povos da África. Essa interpretação foi amplamente utilizada durante o tráfico transatlântico de escravos para dar um respaldo bíblico à escravização de africanos. No entanto, essa visão apresenta sérios problemas e é rejeitada por estudiosos bíblicos contemporâneos. Primeiramente, a maldição foi dirigida especificamente a Canaã e não a Cam. Os cananeus, descendentes de Canaã, se estabeleceram historicamente na região que hoje corresponde a Israel e Palestina, e não na África. Além disso, a Bíblia não associa a maldição à cor da pele. A ideia de que a maldição resultou em uma mudança de cor de pele é uma adição posterior, sem base nas Escrituras. Gênesis 10, frequentemente chamado de a Tabela das Nações, lista os 4 filhos de Cam: Cush, Misraim, Puti e Canaã, com cada nome tradicionalmente ligado a regiões ou grupos étnicos conhecidos na antiguidade. Cush, por exemplo, é geralmente associado à região ao sul do Egito, que inclui o que hoje é o Sudão e a Etiópia. Misraim, termo hebraico antigo para o Egito, Puti, referindo-se a áreas no norte da África, e Canaã, indicando as terras habitadas pelos cananeus no Oriente Próximo, eram regiões reconhecidas na antiguidade. Essas áreas eram celebradas por suas populações diversas e rico patrimônio cultural. Especificamente, Cush era conhecido por seus reinos poderosos, como Núbia e Etiópia, que desempenharam papéis significativos em suas interações com o Egito Antigo e outras civilizações do Oriente Próximo. Os habitantes dessas regiões, conhecidos por sua pele mais escura, têm historicamente associado os descendentes de Cam aos povos da África. Interpretações contemporâneas da narrativa de Cam agora tendem para uma compreensão mais profunda. A história não é vista como uma aprovação divina da dominação racial, mas como uma ilustração das dinâmicas pessoais e familiares complexas daquela época. A maldição colocada sobre Canaã é mais bem compreendida em seu contexto histórico e cultural, destacando as relações e conflitos entre israelitas e cananeus, ao invés de ser um comentário geral sobre raça ou etnia. Além disso, as Escrituras defendem o princípio da unidade e igualdade humana. O apóstolo Paulo declara em Gálatas 3:28: "Não há judeu nem gentio, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus." Este versículo enfatiza a igualdade essencial de todos os indivíduos aos olhos de Deus, transcendendo distinções étnicas ou sociais.
Apesar dessa declaração inequívoca de igualdade na Bíblia, as interpretações errôneas da maldição de Cam continuam a ter efeitos duradouros. No século XIX, apoiadores da escravidão nos Estados Unidos e em outros lugares usaram a história de Cam para justificar a escravização de povos africanos. Essa distorção do texto bíblico perpetuou preconceitos raciais e injustiças, cujas repercussões ainda são sentidas hoje. É essencial examinar esses escritos antigos com uma perspectiva crítica e discernente, apreciando as circunstâncias históricas e culturais em que foram produzidos. A narrativa de Cam e a maldição subsequente sobre Canaã devem ser entendidas como um reflexo das normas culturais e relações do Oriente Próximo Antigo, e não como uma aprovação divina da desigualdade racial. Na narrativa bíblica, regiões como Cush e Etiópia são particularmente notáveis, especialmente em discussões sobre as origens e representações de povos negros. A Bíblia frequentemente menciona essas áreas, muitas vezes retratando seus habitantes de forma positiva e como partes essenciais do plano abrangente de Deus. Essa narrativa, rica em profundidade histórica e cultural, oferece uma compreensão mais matizada da representação bíblica dos povos negros. A região conhecida como Cush, mencionada repetidamente na Bíblia, acredita-se estar localizada ao sul do Egito, abrangendo o que hoje é o Sudão e a Etiópia. De acordo com Gênesis 10, 6, 7, foi ocupada pelos descendentes de Cam, filho de Noé. Os filhos de Cam foram Cush, Egito, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabteca. Conhecida por sua prosperidade e influência, Cush é descrita de maneira favorável. Em Isaías 18, 1-2, o profeta exclama: "Ai da terra dos muitos zumbidos de asas, além dos rios de Cush, que envia embaixadores por mar em barcos de papiro sobre as águas. Vão, mensageiros velozes, a um povo alto e de pele lisa, temido de perto e de longe, uma nação forte e conquistadora, cuja terra os rios dividem." Este trecho enfatiza a estima e a importância de Cush no mundo antigo. O povo de Cush era reconhecido por sua pele escura, uma característica que os diferenciava no antigo Oriente Próximo. Jeremias 13, 23 faz uma referência clara a isso. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Assim também vocês, que estão acostumados a fazer o mal, não podem fazer o bem. Aqui, Cushita é usado como sinônimo de etíope, destacando sua aparência distinta. Além disso, o casamento de Moisés com uma mulher cushita é mencionado em Números 12:1, onde Miriam e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher cushita, indicando uma consciência e possivelmente uma controvérsia sobre diferenças raciais. No entanto, a defesa divina de Moisés e sua esposa demonstra a validação e o apoio de Deus a esse casamento. A Etiópia, também conhecida como Cush nos tempos bíblicos, é reverenciada em diversos relatos das Escrituras. É uma terra frequentemente associada à riqueza, sabedoria e devoção. Em um episódio ilustrativo de 2 Crônicas 14, 9 e 15, Zerá, o etíope, lidera um exército massivo contra Asa, rei de Judá. Mesmo no contexto da guerra, os etíopes são retratados como adversários poderosos e influentes. Um momento particularmente significativo envolvendo a Etiópia ocorre em Atos 8, 27 e 39, quando Filipe encontra um eunuco etíope, um oficial de alta patente que gerenciava o tesouro de Candace, rainha dos etíopes. Descrito como um homem piedoso, ele lia o livro de Isaías enquanto viajava. O encontro com Filipe, que lhe explica as Escrituras, culmina em seu batismo, ilustrando a integração precoce dos etíopes no cristianismo e destacando sua receptividade espiritual e importância. As Escrituras frequentemente apresentam os etíopes sob uma luz favorável, evidenciando seu papel essencial na narrativa divina.
O Salmo 68:31 proclama: príncipes virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá as mãos para Deus. Este versículo prediz a participação ansiosa da Etiópia na adoração a Deus, representando simbolicamente a acolhida de todas as nações, incluindo as africanas, na comunhão divina. Além disso, Sofonias 3:10 profetiza: de além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, a filha do meu povo disperso, me trarão ofertas. Essa profecia destaca a importância espiritual dos etíopes, retratando-os como uma parte essencial do povo disperso, mas amado de Deus. Com o tempo, a compreensão das referências bíblicas a lugares como Etiópia e Cuxi evoluiu significativamente. Inicialmente, essas menções destacavam a diversidade da família humana e o alcance universal da aliança de Deus. A representação dos etíopes como figuras devotas e notáveis nas histórias bíblicas tinha como objetivo demonstrar a universalidade da mensagem divina e combater interpretações equivocadas posteriores que usaram esses textos para sustentar hierarquias raciais ou justificar a escravidão. Os estudiosos bíblicos modernos frequentemente interpretam essas referências dentro de seus contextos históricos e culturais, reconhecendo que a Bíblia reflete o tecido diversificado da humanidade. A antiga região de Cuxi, frequentemente associada à Etiópia, desempenha um papel crucial nessa perspectiva. Renomada por suas contribuições iniciais à civilização, incluindo comércio, cultura e governança, a importância histórica de Cuxi é refletida no reconhecimento bíblico de sua prosperidade e na estima que seu povo inspirava. Mais insights sobre essa perspectiva vêm de textos canônicos e não canônicos. Além da Bíblia, vários escritos apócrifos e tradições judaicas mencionam indivíduos de pele escura. Um texto notável, o Livro dos Jubileus, conecta Cam à região que posteriormente seria conhecida como África. Essas fontes oferecem camadas adicionais de compreensão sobre as origens dos povos de ascendência africana nos textos antigos, ilustrando uma rica e multifacetada representação de seus papéis e contribuições ao longo das narrativas históricas. O Livro dos Jubileus, às vezes chamado de Pequeno Gênesis, é um texto antigo da tradição judaica que expande as narrativas encontradas em Gênesis, fornecendo mais detalhes abrangentes. Reconhecido como parte do cânon pela Igreja Ortodoxa Etíope, também é estimado por vários grupos judaicos e cristãos. Este documento apresenta uma narrativa detalhada das experiências de Noé e seus descendentes após o grande dilúvio. De acordo com o Livro dos Jubileus, quando as águas do dilúvio recuaram, Noé, junto com sua família, começou a tarefa de reconstruir a sociedade humana. Ele dividiu a terra entre seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, atribuindo a cada um uma região distinta para povoar e administrar. A divisão detalhada dessas terras está registrada em Jubileus 8, 12 e 30. Cam, o segundo filho de Noé, recebeu uma vasta área que hoje é reconhecida como África. Essa região, conforme especificado no Livro dos Jubileus, deveria ser habitada pela descendência de Cam e abrangia desde o rio Nilo, no Egito, passando por extensos desertos e alcançando o que atualmente é a África subsaariana. A narrativa explora ainda como os descendentes de Cam se aventuraram por essas vastas terras, formando comunidades e estabelecendo reinos. Tanto na Bíblia quanto no Livro dos Jubileus, Cam é apresentado como o progenitor de diversos povos. Gênesis 10, que inclui a tabela das nações, descreve Cam como o pai de 4 filhos: Cush, Mizraim, Pute e Canaã, cada um associado a regiões ou grupos étnicos conhecidos na antiguidade. Cush, geralmente associado à área ao sul do Egito, cobrindo o que hoje são o Sudão e a Etiópia. Os povos de Cush eram conhecidos por sua pele escura, consistente com a descrição histórica dos descendentes de Cam como sendo de ascendência negra. Mizraim,
Este é o termo hebraico para o Egito. Os antigos egípcios, conforme representados em sua arte e descritos por seus vizinhos, exibiam uma variedade de tons de pele, desde o claro até o marrom escuro. Put, pensado como estando em partes do norte da África, provavelmente na região da atual Líbia. Canaã refere-se ao território habitado pelos cananeus, abrangendo o que hoje é Israel e Palestina. Embora Canaã não esteja localizado na África, a conexão de Cam com territórios africanos deriva principalmente de seus filhos Cush e Mizraim. Diversos escritos apócrifos e tradições judaicas também mencionam os descendentes de pele escura de Cam. O Midrash, um tipo de literatura rabínica que oferece interpretações das escrituras bíblicas, contém várias narrativas sobre Cam e seus descendentes. Uma história notável sugere que Cam foi marcado com um sinal divino que alguns interpretaram como pele escura. Embora essa interpretação não seja universalmente aceita, ela faz parte do folclore judaico e influenciou a percepção dos descendentes de Cam em várias tradições. Além disso, o Talmud babilônico, que não aborda explicitamente a raça ou a cor da pele dos descendentes de Cam, discute a dispersão geográfica dos filhos de Noé. Juntamente com os relatos do livro dos Jubileus, o Talmud reforça a ideia de que os descendentes de Cam estão ligados ao continente africano. Historicamente, as interpretações sobre a descendência de Cam e sua conexão com a África variaram. Na era medieval, muitos estudiosos judeus e cristãos associaram os descendentes de Cam à África, utilizando essa ligação para explicar a diversidade racial e a distribuição das populações humanas. Lamentavelmente, essas interpretações foram deturpadas durante o comércio transatlântico de escravos. Defensores da escravidão exploraram a história de Cam para justificar a escravização de africanos, alegando que a maldição de Cam era uma sanção divina para sua subjugação. Essa justificativa é hoje universalmente rejeitada e reconhecida como uma grave distorção dos textos originais. Estudiosos bíblicos contemporâneos apontam que a maldição declarada por Noé em Gênesis 9:25 foi direcionada apenas a Canaã, filho de Cam, e não ao próprio Cam ou a seus outros descendentes. Além disso, a narrativa bíblica não atribui a maldição a diferenças de cor de pele. A ideia de que a maldição resultou em uma mudança de cor de pele surgiu posteriormente e não tem fundamento nas escrituras originais. A mensagem espiritual predominante na Bíblia enfatiza a unidade e o valor igual de todos os indivíduos. No Novo Testamento, por exemplo, Paulo afirma em Gálatas 3:28, "Não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus." Esse versículo destaca a igualdade essencial de todas as pessoas aos olhos de Deus, independentemente de distinções raciais ou étnicas. Esse conceito está alinhado com a narrativa da criação encontrada em Gênesis 1:27, que declara: "Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus, Ele os criou. Homem e mulher, Ele os criou." Essa afirmação reforça a crença de que cada ser humano, independentemente de sua raça ou etnia, é criado à imagem de Deus, conferindo-lhes dignidade e valor intrínsecos. Nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés destaca-se como o principal líder humano, escolhido por Deus para guiar e representar os israelitas. Moisés desempenha um papel crucial nesses textos. Sua vida é amplamente documentada, incluindo detalhes sobre seus casamentos com mulheres de diferentes origens étnicas. É interessante notar que, nessa época, a prática do casamento monogâmico ainda não era padrão na sociedade israelita. Isso é evidente, pois figuras históricas posteriores, como o rei Davi, também tiveram várias esposas, algo que parecia contar com a aprovação divina.
Nos primeiros anos de sua vida, após fugir do Egito, Moisés estabeleceu-se em Midian. Lá, casou-se com Zípora, que era da tribo midianita, um grupo que falava uma língua semítica e era etnicamente semelhante aos israelitas. Os midianitas, no entanto, eram seguidores de Baal, o que marcava uma diferença religiosa significativa em relação aos israelitas. O pai de Zípora, Reuel, também conhecido como Jetro, era sacerdote em Midian, destacando as afiliações religiosas dos parentes de Moisés. Êxodo 2:15, 22, Números 25. Naquele momento, Moisés ainda não havia iniciado sua missão como servo de Deus, e não há evidências nas Escrituras que sugiram que seu casamento com Zípora foi aprovado por Deus. Curiosamente, os midianitas mais tarde surgem como sérios opositores teológicos dos israelitas, representando uma ameaça ao compromisso deles com Deus. Mais tarde em sua vida, enquanto guiava diligentemente os israelitas e servia a Deus, Moisés contraiu outro casamento, desta vez com uma mulher cuxita, conforme mencionado em Números 12:1. Alguns estudiosos debateram sobre esse ponto, com alguns sugerindo que essa mulher cuxita poderia ser, na verdade, Zípora, sua esposa midianita. Talvez devido a um desconforto com a ideia de Moisés ter se casado com uma mulher africana de pele negra. No entanto, essa interpretação tem pouca base, já que o Antigo Testamento identifica claramente os cuxitas e reconhece sua etnia como africanos de pele negra. O texto é explícito ao afirmar que a segunda esposa de Moisés era, de fato, de Cuxe. Essa parte da história de Moisés convida à reflexão sobre as diretrizes bíblicas em relação a casamentos interétnicos. Moisés desobedeceu a essas leis? De acordo com as Escrituras, não. No Pentateuco, os avisos contra o casamento fora da comunidade israelita eram direcionados especificamente aos habitantes idólatras de Canaã, Deuteronômio 7:1-4. A base dessa proibição era puramente teológica. Casar-se com esses grupos poderia desviar os israelitas para a adoração de ídolos. Deuteronômio 7:4, Êxodo 34:15, 16. Além disso, Deuteronômio 21:1-4 ilustra uma exceção, mostrando que os israelitas podiam se casar com mulheres de cidades não cananeias, indicando uma abordagem mais complexa em relação aos relacionamentos interétnicos dentro dos textos bíblicos. Em períodos posteriores da história de Israel, figuras como Esdras e Neemias reiteraram as proibições contra casamentos interétnicos. Esdras 9:1. Neemias 13, 23, 27, destacando especificamente a preocupação de que tais uniões levassem à idolatria e à traição da fé em Deus. A narrativa sobre o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, detalhada em Números 12:1-16, tem um significado particular. Moisés é uma figura central no Antigo Testamento, e essa história destaca a aprovação de Deus em relação ao casamento dele. Quando Miriam e Arão desafiaram essa união, Deus interveio diretamente, repreendendo-os e afirmando seu apoio a Moisés como líder escolhido. Esse incidente demonstra que as restrições bíblicas contra casamentos interétnicos tinham o objetivo de preservar a devoção religiosa e não a pureza racial. A aprovação do casamento de Moisés por Deus ilustra que a obediência aos mandamentos divinos e a fidelidade a Deus eram os fatores mais importantes, não as origens étnicas das pessoas. Os relacionamentos de Moisés, especialmente seu casamento com uma mulher cuxita, reforçam a mensagem mais ampla da Bíblia sobre unidade e igualdade entre todos os povos, transcendendo barreiras raciais e étnicas. Esse tema ressoa ao longo das Escrituras, afirmando que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus e possuem dignidade e valor intrínsecos. No cerne dos ensinamentos teológicos de Paulo está o princípio da justificação pela fé.
Essa doutrina afirma que os crentes são perdoados de seus pecados e tornam-se justos diante de Deus, não por suas próprias ações, mas pela graça de Deus e pela fé em Jesus Cristo. Paulo destaca as implicações práticas dessa crença. Como todos são justificados pelas ações de Cristo e não pelas próprias, todos estão em igualdade diante de Deus. Essa ideia é expressa de forma poderosa em Gálatas 3:28, onde Paulo declara: "Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus." Essa declaração enfatiza que qualquer noção de superioridade étnica está em total contradição com a verdade fundamental da justificação pela fé. A mensagem de Paulo vai além da simples igualdade. Ela clama por unidade entre os crentes. Em Colossenses 3:11, ele explica: "Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos." Além disso, em Efésios 2:14 e 16, Paulo aborda a reconciliação de grupos antes hostis, como judeus e gentios, unindo-os em um só corpo através de Cristo. Sua visão ultrapassa a mera tolerância à diversidade dentro da igreja. Ele propõe uma unidade completa e uma identidade compartilhada entre todos os seguidores de Cristo. Os ensinamentos de Paulo defendem que todos os cristãos, independentemente de suas origens, são membros integrais de uma só família e partes de um único corpo, unificados pela fé e pela inclusão em Cristo. Para os crentes, adotar uma nova identidade em Cristo exige uma transformação profunda. Nossa identidade principal torna-se a nossa afiliação com Cristo e seu reino, superando todos os outros identificadores, sejam eles raciais, culturais ou nacionais. Essa nova identidade como cristãos deve ser o aspecto predominante de nossa autoconcepção, influenciando como nos vemos e nos relacionamos com o mundo. Como cristãos, nossa conexão com outros crentes de diferentes etnias deve ser vista como mais forte do que nossos laços com não crentes que compartilham nossa origem étnica. Isso não é apenas sobre tolerância ou aceitação. É sobre reconhecer um parentesco profundo, vendo uns aos outros como irmãos e irmãs na mesma família espiritual, iguais aos olhos de Deus através de sua obra transformadora em nós. Essa mudança não nega a existência de diferenças raciais ou culturais. Ao contrário, reposiciona essas características em relação à nossa identidade principal em Cristo e como membros de sua família. Nossas distinções étnicas e culturais devem perder importância em comparação com nossa identidade em Cristo e nossa unidade como parte de sua família. Esse conceito de unidade é retratado de forma vívida no livro do Apocalipse, que apresenta uma multidão diversa de todas as partes do mundo, reunida ao redor do trono de Cristo. Apocalipse 5:9 enfatiza que Cristo redimiu pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Uma expressão que se repete 7 vezes ao longo do texto. Apocalipse 5:9, 7:9, 10:11, 11:9, 13:7, 14:6, 17, 15. A repetição dessa frase com 4 elementos, simbolizando o mundo inteiro e sua aparição 7 vezes, um número que denota completude, ilustra de forma poderosa a inclusão universal na redenção de Deus. Essa imagem ressalta que todas as etnias e povos são partes integrais da Assembleia Final dos Redimidos de Deus, unidos em adoração e louvor. A culminação da visão bíblica no livro do Apocalipse destaca a unidade e a igualdade entre todos os crentes. Enfatiza a integração completa de todos os grupos étnicos no plano de Deus para a salvação e para o louvor eterno. Essa visão serve como um lembrete crucial de que a Igreja, representando o corpo de Cristo na Terra, deve refletir esse ideal celestial de unidade e inclusão. A narrativa começa com uma visão impressionante do Senhor ascendido e soberano. Apocalipse 1:1
20, passando para mensagens às 7 igrejas. Apocalipse 2, 1, 3, 22 e cenas de adoração celestial. Apocalipse 4, 1, 11. João compartilha, em seguida, uma visão que abrange julgamento e redenção. Apocalipse 6, 1, 8. Um conflito central surge quando ninguém no céu ou na terra parece digno de abrir os selos que contêm os planos de Deus para o futuro. Apocalipse 5, 1, 4. Levantando uma questão fundamental sobre o destino da humanidade e quem está no controle. Nenhuma pessoa, nem mesmo as figuras políticas mais poderosas da época de Jesus ou dos dias de hoje, pode reivindicar esse controle. Apenas uma figura é considerada capaz. Aquele que se sacrificou por nossa redenção e agora detém o poder supremo. Apocalipse 5:5 declara: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou, e ele pode abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus, como o Rei soberano e ressuscitado, tem o direito legítimo de moldar a história. Essa narrativa se conecta à identidade étnica, especialmente porque a visão de Jesus para o destino da humanidade enfatiza o papel das etnias. Apocalipse 7, 9 e 10 retrata um futuro onde uma vasta multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas se reúne em adoração diante de Deus e do Cordeiro, vestindo vestes brancas, segurando ramos de palmeira e proclamando: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Essa passagem ressalta que, na congregação final, pessoas de todas as origens étnicas se unirão em adoração, celebrando a inclusão abrangente de todos os grupos na visão final de salvação e unidade de Deus.